segunda série. Boa tarde. Depois desse nosso período aí, gente, afastado, sem nossas aulas presenciais, estamos voltando com nossas aulas, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês que lutar, vamos ter foco, objetivo, porque independentemente do tipo de aula que a gente está assistindo, é o empenho, é a força, é a dedicação de vocês que vai contar para que a gente possa ser bem sucedido. Tá? Então, eu escolhi para essa primeira semana o Present Perfect Tense. Traduzido é o tempo presente perfeito. Não é isso? Porém, no transcorrer do assunto, a gente vai dar uma observada que chama-se perfeito, mas pode ter variações de imperfeição. Mas, a princípio, eu gostaria de falar sobre a funcionalidade do presente perfeito. Tá? Como introdução, dizer para vocês que o tempo presente perfeito é usado para falar de ações no passado. Aí já aparece o primeiro questionamento. Ações no passado? Então nós não temos um tempo verbal que já expressa isso, que é o simple past? Bem, essa é a questão, é o ponto X desse assunto. Porque em inglês há duas maneiras de você expressar passado. Um passado onde você deixa o tempo definido e é obrigatório, que é chamado de simple past tense. E um passado quando o que importa é só a ação e não o momento que ela foi praticada, que é chamado de present perfect tense. Nessa perspectiva, nós vamos inicialmente dar uma olhada como ele funciona, qual é o princípio básico elementar de sua formação, e no transcorrer das aulas do mês de junho, que são 4 semanas, nós vamos aprofundando os conhecimentos, tá certo? Então, como eu normalmente faço, eu também criei um resumo para vocês. Então, hoje eu vou repassar um pequeno resumo, onde vocês vão ver a parte introdutória desse assunto, já que ele é um assunto bem grande, é um assunto extenso. Ó, o Present Perfect Tense, a gente vai dar uma observada aqui, inicialmente, nessa tabelinha que eu coloquei para vocês, do ponto de vista estrutural. Tá? Nós vamos observar que ele vai funcionar seguindo esse princípio aí. Mas eu gostaria já de apresentar para vocês aqui o que é que eu trouxe como um resumo para vocês. Ou seja, o Present Perfect Tense, ele pode, em algum momento, ser confundido com o Simple Past Tense, pelo aquele fato que eu acabei de falar há poucos instantes. É porque ele também vai falar de passado. Tá? Como eu tenho em inglês essas duas maneiras de falar de passado, é por isso que em certo momento se confunde a presença do presente perfeito com o passado simples. Isso ocorre, gente, porque na língua inglesa você vai expressar essas duas maneiras, tá certo? Tem essas duas maneiras. No presente perfeito, por exemplo, você não menciona quando foi que aquela ação ocorreu. Você só diz que aquela ação foi praticada no passado, porém, sem a obrigação de mencionar quando foi que aquela ação ocorreu. Porque o que importa no presente perfeito não é o tempo, mas a ação em si. Isso é o que vale, tá certo? Dessa maneira, gente, é muito importante que o aluno, que o estudante saiba diferenciar com clareza quais são as situações que, de maneira obrigatória, ele tem que usar o Present Perfect Tense e quais são as situações que, de forma também obrigatória, ele tem que usar o Simple Past Tense. Portanto, não pode ficar chutando, eu acho que esse achismo não vai resolver. Porque na estruturação de sentenças, quando se faz a tradução, podem até ficar parecidos, mas a grafia deles são diferentes, cada um apresenta suas particularidades. Então, o que é
na verdade, bem particular entre os dois, bem comum entre os dois, é só a forma de tradução que são parecidas, mas a grafia, tá? E a estrutura fica bem diferente. Aí, o princípio básico de formação do presente perfeito é que ele é formado com o presente simples do verbo to have. Opa, então se eu falei de outro verbo e vou envolver mais um verbo, isso quer dizer que eu estou falando de um tempo composto, tá? Não é mais um tempo simples. E aí, para que eu estruturasse direitinho como é que eu devo utilizar essas formas do verbo to have, que é o verbo ter, eu vou usar have quando o sujeito da sentença for I, you, we, you e they. E eu vou usar has quando o sujeito da sentença for he, she e it. Depois que eu fizer essa estrutura, eu vou acrescentar o particípio passado do verbo principal. Então, o have ou has vai funcionar como verbo auxiliar, um ajudante. E o verbo principal é aquele que eu vou colocar no particípio passado. Bem, eu gostaria de deixar já uma observação para vocês com relação à questão dos verbos regulares e irregulares. Nós já trabalhamos regras que contemplam os verbos regulares, que são 5 regras. São aqueles verbos que obrigatoriamente no passado terminam em ed. E essa mesma forma de passado serve para o particípio. Isso quer dizer que um verbo regular, quando está com ed, eu vou olhar o contexto frásico e vou perceber se ele está no passado ou se está no particípio. Já os verbos irregulares, eles não têm um padrão definido. Tá? Esses verbos precisam de uma lista de verbos irregulares, que vocês possivelmente já tenham essa lista, porque eu já trabalhei em outros momentos e outras séries. É uma lista que, para você do ensino médio, tem que ser uma lista mais ampla, tá? Quem for novato que não tiver essa lista, pega com um colega ou simplesmente baixa a lista na internet. Não vai baixar uma lista minúscula, baixa uma lista mais ampla, porque vai atender às necessidades de vocês para o nível de estudo que vocês se encontram. Então, com relação aos regulares, é porque eles têm um padrão definido. É o ED. Já os irregulares não têm padrão. Você observa através da lista de verbos irregulares. E aí, o que é que eu pretendo fazer já na próxima aula? Antes de efetivamente começar a trabalhar sentenças, eu preciso fazer um comentário sobre os verbos irregulares, mostrando para vocês que eles assumem forma própria, cada um é do seu jeito, tá? Não há um padrão definido para que você possa escrever um verbo irregular, por isso da solicitação da lista de verbo, mas há, vamos dizer, modalidades. Nós temos 4 modalidades de verbos irregulares que precisamos conferir na lista. Então, essa abordagem eu farei na próxima semana. Então, por hoje, minha gente, é só isso. Vocês vão ficar aguardando uma semana até que a gente passe o prosseguimento do assunto, a continuidade desse assunto, que é bem grandinho. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês precisam entrar em contato com o professor e já tentar tirar essas dúvidas. E outro detalhe, não é para deixar para tirar essas dúvidas muito depois, não. Vocês têm que tirar essas dúvidas com pouco tempo depois da aula, ok? Então, boa semana para vocês e até a próxima aula.